Nesse vídeo rápido eu vou fazer uma análise do fundo de previdência do Clube do Valor e eu ainda vou fazer também uma rápida comparação com o fundo de previdência A Arca do Primo Rico. Bem-vindos a Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Se tu ainda não sabe muito sobre previdência, eu vou deixar aparecendo aqui o card sobre um vídeo anterior onde eu analisei o fundo do Primo Rico. Na verdade, eu analisei o fundo de previdência do Primo Rico, para deixar bem claro, ninguém tem alguma interpretação maldosa. E naquele vídeo eu também fiz um resumo sobre a previdência. E eu te mostrei como tu pode simular qual seria o efeito de tu fazer um plano PGBL no teu imposto de renda. E tem algumas simulações, tem alguns casos, e tu pode ser um deles, que se tu fizer esse tipo de investimento, tu pode sair de pagar imposto de renda para receber restituição de imposto de renda. Então, se tu tem interesse, depois de ver esse vídeo, clica e vê o vídeo anterior também. Mas vamos analisar o fundo do Clube do Valor. E a gente vai olhar basicamente sobre dois aspectos. Depois eu ainda faço uma rápida comparação com o fundo da Arca, do Primo Rico, e eu faço a minha conclusão. E só lembrando que eu não tenho nenhum tipo de relação comercial com nenhuma dessas instituições. Então, o que vocês vão ver nesse vídeo é simplesmente a minha opinião o mais isenta possível. Nós vamos analisar dois aspectos, basicamente. Taxas e qual a estratégia de cada uma das carteiras. E quando a gente fala de taxa, a gente vê aqui que o fundo do Clube do Valor tem uma taxa de administração de 1% e 20% de taxa de performance. Quando a gente vai lá ver o fundo do Primo Rico, a gente vai ver que a taxa de administração é de 0,59 e não existe taxa de performance. E a gente já deve estar pensando, Felipe, então o fundo de previdência do Primo Rico é mais barato do que o fundo de previdência do Clube do Valor. Calma que não é bem assim. Quando a gente investe em fundo de investimento, seja de previdência ou não, é importante a gente ver a taxa máxima. Porque o que acontece? Esse fundo de investimento que a gente vai comprar cotas, ele provavelmente vai investir em outros fundos de investimento. Isso é bastante comum. E esses outros fundos de investimento também têm taxas. Então fica taxa sobre taxas e aí, apesar de um fundo estar dizendo que a taxa dele é um número, a taxa efetiva, a taxa que realmente vai cair sobre o teu bolso pode ser bastante maior. Então é importante a gente ver qual é a taxa máxima. E isso é uma informação que os fundos têm que disponibilizar para nós. Quando a gente vê aqui no fundo do Clube do Valor, a gente percebe que a taxa máxima de administração é 1,30. Já no fundo do Primo Rico, apesar de aqui estar escrito que a taxa de administração é 0,59, a taxa máxima pode chegar até 2,59, porque vários fundos que ele investe têm taxa máxima de administração de 2%, e somando 0,59 do fundo Arca, pode chegar nessa taxa máxima. Mas é bastante provável que essa taxa efetiva fique em torno de 1,5%. Através de algumas simulações que eu já vi que foram feitas, é provável que fique perto desse valor. Mas o valor correto a gente não tem como saber antecipadamente. E tu sabe que por regulamento pode chegar até 2,59. Aqui está mostrando que o fundo do Primo Rico não tem taxa de performance. Mas se a gente for olhar aqui o portfólio, a gente vai ver que ele investe em vários fundos de investimento que tem sim taxa de performance. Então, indiretamente, o fundo do Primo Rico acaba tendo sim taxa de performance e ela pode geralmente chegar até 20% sobre o CDI. Então, assim, quando a gente fala comparação entre taxas, a gente não tem como saber antecipadamente qual efetivamente é o mais barato. O que a gente tem é que o Clube do Valor, as taxas são mais ou menos fixas. Já o fundo do Primo Rico, as taxas elas têm um intervalo maior para oscilarem. Elas podem ser menores ou podem até ser bem maiores do que as taxas cobradas pelo fundo do Clube do Valor. O segundo ponto que a gente tem que analisar é a divisão da carteira. Qual é a estratégia do portfólio da carteira? E a gente vê aqui a estratégia do fundo do Clube do Valor. E eu confesso para vocês que eu achei que, por ser uma estratégia de longo prazo, uma estratégia previdenciária, eles iam dar um peso maior em renda variável. Mas se a gente somar aqui a parte de ações brasileiras e a parte de ações americanas, a gente vê que só chega a 25% da carteira. Então os outros 75% são investimentos em renda fixa. Mas a gente também tem que saber que eles têm bastante experiência em gestão de carteiras de clientes e eles mostram nos backtests aqui que no longo prazo essa estratégia acabou vencendo o CDI. Então essa foi a estratégia que eles adotaram. Já o fundo do Primo Rico, a gente pode ver aqui 30% em ações Brasil e 10% em ativos internacionais. Então aqui 40% vai ser investido em renda variável. E eu não me engano se esse real estate, vamos ver aqui, se também é questão de renda variável ou não. São fundos imobiliários.
Então, realmente, a parte de renda variável que o fundo do Primo Rico investe é bem maior do que a parte de renda variável que o fundo do Clube do Valor investe. A gente somar essas duas participações aqui, na verdade, vai dar 60% do portfólio investido em renda variável, o que, na minha opinião, acaba sendo um pouco mais compatível com um investimento por longo prazo. Claro que o Brasil, historicamente, ele sempre foi um país da renda fixa. Ele teve períodos de juros bastante altos. E teve períodos sim que o Ibovespa perdeu para o CDI. Mas se a gente observar ciclos longos, vamos pegar de repente desde o início do Plano Real, a gente consegue ver que existe uma tendência de longo prazo das taxas de juros do Brasil oscilarem cada vez mais em patamares menores. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, a gente está com taxas de juros altas, bem próximas dos valores de 2016, mas se tu for olhar esse histórico de longo prazo, a gente vai vendo que tem um sobe e desce, um sobe e desce, um sobe e desce, mas se a gente fizer uma linha ligando as altas e as mínimas, a gente vai ver que existe sim uma tendência de longo prazo dessas taxas estarem diminuindo. Então, se a gente pensar que aos trancos e barrancos, ao longo do tempo, o Brasil vai melhorando economicamente, é provável presumir que no futuro as taxas de juros do Brasil não vão ser tão altas quanto historicamente elas já foram. E claro que eu não estou falando algo que vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos, mas me parece que essa é uma tendência de longo prazo que a gente tem que ficar de olho. E antes de eu te falar o que eu achei desse fundo de previdência do Clube do Valor e fazer um fechamento de tudo que a gente viu desse vídeo, eu gostaria de te pedir, se tu está gostando do canal, clica para se inscrever e compartilha esse vídeo com quem tu sabe que pode esse tipo de conteúdo ajudar. Imagina a pessoa que tu manda esse vídeo, ela economiza imposto de renda no ano que vem, com certeza ela vai ficar muito agradecida. Então vamos fazer esse fechamento sobre esses dois fundos que a gente analisou nesse vídeo e no vídeo anterior. Primeira coisa é, vai lá naquele vídeo anterior e faz a simulação para ver se faz sentido para ti fazer um investimento num plano PGBL, uma tabela regressiva. Se faz sentido é porque tu entendeu que se tu pegar um investimento PGBL, fizer na tabela regressiva, vai ser um investimento para 10 anos e daqui a 10 anos tu vai ter uma alíquota de apenas 10% do imposto de renda e esse imposto de renda que tu não pagou ao longo do caminho vai te gerar um baita de um ganho de juros sobre juros. E esse investimento, ao meu ver, seria bastante indicado para aquelas pessoas que no final do prazo, no 10 anos ou mais, vai sacar aquele investimento e daqui a pouco vai investir de outra forma, daqui a pouco em renda variável, em fundo imobiliário, para ter uma renda passiva, ao invés de fazer esse investimento para no final lá fazer um recebimento de uma renda mensal. Mas isso já é um detalhe para outro vídeo, mas essa é a minha opinião do que eu acho que faz mais sentido para uma pessoa parecida comigo. Passado esse ponto, então, o que é mais importante a pessoa fazer o quanto antes? É fazer esse investimento. Porque se tu ficar demorando muito para decidir, invisto no Clube do Valor, invisto no Primo Rico ou invisto em algum outro fundo e tu deixar passar mais um ano sem tu ter feito o investimento, tu vai estar perdendo um ano de benefício tributário. E tu não deveria perder muito tempo para fazer essa análise. Claro que tu não vai investir numa previdência porcaria dos grandes bancos que não ganham nem do CDI, mas tu vai fazer uma análise, não vai demorar muito tempo para fazer essa análise, porque caso no futuro tu ache que tu não fez a melhor escolha, tu quer trocar de plano de previdência, essa portabilidade é possível. Tu pode sair de um plano PGBL para outro plano PGBL e se tu tiver numa tabela regressiva, tu só pode continuar na mesma tabela regressiva. Então se na tua situação faz sentido o PGBL, tu entendeu qual é o propósito de uma tabela regressiva, não acho que tu tem que ficar perdendo muito tempo antes de fazer logo o teu aporte. Eu confesso para vocês que durante muitos anos eu ignorei essa parte de previdência privada simplesmente porque achava que só tinha investimentos ruins. Não me atentei de fato pelo benefício tributário que eu estaria perdendo por deixar esse investimento de lado. Eu tinha ouvido falar sobre benefício tributário, mas foi só quando eu fiz a simulação na prática com os meus dados que eu vi que realmente é um benefício que eu não posso mais deixar de lado. Por isso que eu estou falando para vocês, se tudo isso fez sentido, não perde muito tempo para fazer essa escolha, porque tu tem o benefício de fazer uma portabilidade no futuro, caso tu ache que existe um fundo melhor para a tua previdência. Respeitando aquelas regras que eu já falei, que tu não pode trocar o regime e nem trocar a tabela de regressiva para progressiva. Se tu tivesse na progressiva, tu poderia trocar para regressiva, mas esse é assunto também para outro vídeo. E pela configuração que eu já falei para vocês, uma pessoa que quer investir para juntar um maior montante no prazo de 10 anos para ter a melhor alíquota de imposto de renda, me parece que a tabela regressiva é a melhor. Tá, Felipe, mas entre o fundo do Primo Rico e o fundo do Clube do Valor,
qual que eu escolheria? Olha, eu faria o seguinte processo de pensamento. É importante tu entender esse processo. Se eu quisesse ser mais conservador, tanto em termos de carteira, como em termos de taxa, eu iria no fundo do Clube do Valor, porque é uma gestão muito competente. A taxa dele tem uma variação menor, então eu tenho mais segurança em saber qual a taxa realmente que eu vou estar pagando, e acaba sendo uma carteira mais conservadora que provavelmente vai ter menos volatilidade. Agora, se eu quisesse correr mais risco para ter uma possibilidade de alcançar um retorno maior ainda, lembrando que pode ser que essa possibilidade não se concretize e eu acabe tendo um retorno pior do que o fundo do Clube do Valor, especialmente se a parte de renda variável do fundo do Primo Rico não performar melhor do que Bovespa. Então, se eu tivesse disposto a correr esse risco, eu iria no fundo do Primo Rico. Tá, Felipe, eu gostei que tu falou sobre como fazer esse processo de pensamento, que eu acho importante a gente aprender, mas tu falou que tu vai investir. Então, qual desses dois fundos tu vai investir o teu dinheiro? Sim, eu já falei que eu vou investir antes do final do ano em algum plano de previdência. Eu ainda quero analisar mais algumas opções, mas como eu estou falando para vocês, eu não vou deixar virar o ano antes de fazer esse investimento. Eu vou acabar fazendo uma live para meus alunos lá do curso Investir Eu Preciso, para eu explicar para eles todos os detalhes sobre a Previdência e qual vai ser a minha escolha, mas o fato é que antes do final do ano eu realmente vou estar fazendo esse investimento, mas hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não sei em qual plano de Previdência eu vou fazer. E aí me fala, o que tu achou desse vídeo? Tem algum desses fundos de Previdência que tu preferiu? Ou tem ainda algum outro fundo de Previdência que tu acha que vale a pena uma análise mais detalhada? Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.